Seja, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária e hoje nós vamos tratar do último vídeo relativo a Salomão. Então, pega o seu caderno de estudos, pega a sua Bíblia, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, nós vamos ver agora a fase final do reinado de Salomão, que foi a sua apostasia e morte, fazendo com que fechemos esta parte de estabelecimento de um reino único, né, porque logo depois nós temos a divisão do reino em Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, de Judá. Então, nós temos aqui o fecho desta parte que é o estabelecimento do reino que nós dividimos as nossas aulas. Então, vamos a ela? Muito bem. Por que Salomão foi o último rei do Reino Unido? Porque ele cometeu inúmeros equívocos, inúmeros enganos, erros. Erros menores e erros muito grandes. E com isso, Deus determina o fim do reinado de Salomão com a divisão do reino. Então, o que nós temos aqui é, em verdade, uma determinação de Deus exatamente por conta do comportamento de Salomão. A gente viu lá no início, quando Salomão foi ungido, quando Salomão pede sabedoria, que Deus diz a ele o seguinte: se andares dos meus caminhos, se me honrares. E isso não foi obedecido até o final. E por conta disso, Deus tira o reino das mãos de Salomão, não enquanto ele é vivo, mas em relação aos seus descendentes. Mas por amor a Davi, porque Davi foi um rei segundo o coração de Deus, por amor a Davi, ele deixa sempre um descendente de Davi. Ele deixa sempre no trono de Judá. Então, veja lá, quais eram esses reinos? Quais foram esses reinos? Em primeiro lugar, ele foi arrogante. Ele gostava de ostentar, ele gostava de aparecer. Em verdade, o que acontecia? Nós tínhamos um reino que era muito grande, muito poderoso, que era o Egito. E o Egito tinha construções muito grandes, que a gente fala de construções suntuosas, enormes construções, enormes templos, enormes palácios. Então, o que acontece também com outros reinos? E Salomão não quis ficar para trás. Salomão não quis deixar isso. Ele queria mostrar que também era capaz de fazer tudo isso. Só que esses outros reinos desenvolveram esta riqueza, esse luxo, essas construções por muito tempo e com base em mão de obra escrava. Ora, o povo de Deus foi escravo no Egito e ele construiu cidades no Egito. Isso nós já vimos, nós já estudamos esse tipo de coisa. E ele quis fazer isso de uma única vez. Ele quis mostrar que o poder dele era maior. Ele quis ostentar. Ele quis aparecer para os outros reinos. Isto é arrogância, isto é ostentação. E isso não caiu bem, isso não soou bem para o povo, porque estas construções, elas não vinham auxiliar o povo, elas vinham, em verdade, para fazer fama e ostentação do nome de Salomão. Apenas isso. Então era pessoal, não era para o reino, era pessoal, tá? Para fazer frente a isso, ele acabou colocando muito imposto. Ora, a grande briga no final com Jeroboão foi exatamente essa. E o povo, a maioria deles, 10,5 tribos, ficaram com Jeroboão. Ficaram a favor de Jeroboão porque Jeroboão estava dizendo: baixa o imposto, diminui isso.
E Salomão, quando Jeroboão fala isso, Salomão começa a perseguir Jeroboão. Jeroboão tem que fugir para o Egito. Tá? Então, ele não admitia ser corrigido, ele não admitia que estava fazendo coisas erradas, porque afinal de contas ele era sábio, ele tinha toda a sabedoria do mundo. Isso é arrogância, isso é orgulho, isso é ostentação. Então, o que acontece aqui, para fazer frente a todo esse orgulho, ele expoliava o povo, ele tirava do povo o que o povo mal tinha para sobreviver. Para quê? Para ostentar com ouro, prata e coisas luxuosas. Um segundo erro, talvez o maior erro de Salomão, talvez não, com certeza o maior erro de Salomão, foi que quando ele casa com estas outras mulheres que não de Israel, quando ele casa com moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, hititas, ou seja, egípcias, quando ele casa com estas mulheres, ele está trazendo para dentro de casa, para dentro do reino, os deuses destas mulheres. E aí é interessante isso, amados, a gente pensar que, apesar dele ser uma pessoa sábia, uma pessoa com todo esse conhecimento que Deus havia lhe dado, ele sucumbe, ele se deixa cair, ele se deixa levar por estes deuses. No início ele só tolerava isso nas suas esposas, mas depois ele começou a adorar essas divindades. Que divindades são essas? A Bíblia fala que ele adorava Astarote, ou Astarte, né, que era a deusa da fertilidade e da guerra, e Moloque, que era o deus dos sacrifícios, inclusive sacrifícios humanos. Muitos faziam passar os seus filhos pelo fogo. O que era? Isso é real, isso aqui é uma imagem esculpida em pedra, mas isso daqui ainda existe, tá? Esse é o deus Moloque, isso é um forno, e dentro eles colocavam fogo e eles colocavam as crianças aqui dentro, vivas, para serem queimadas em honra a Moloque. Daí a expressão moleque, que você não deve falar e não deve chamar seus filhos ou qualquer criança de moleque, porque faz referência a esse deus. E o deus Camus, que alguns dizem que é o mesmo Moloque e que outros dizem que é diferente, mas eu não tenho imagem aqui para que o amado veja. Essas imagens eu estou colocando aqui, amado, apenas para mostrar que eles estavam na terra de Israel e que Salomão não só admitiu, mas ele fez, ele construiu lugares para a honra destas abominações. Tá? Então, ele fez e ele se deixou levar. E aí houve o rompimento. Deus não aceitou mais isso e ele tira então o reino de Salomão. Não enquanto ele estava vivo, em honra a Davi. E aí ele sempre deixa um descendente de Davi no trono, como nós vamos ver mais para frente. Ele deixou, com esta circunstância toda, ele cria uma dissensão, uma separação, uma discussão entre o norte e o sul do reino. O norte, como a gente viu, ele era rico em vales, ele era rico em água e, portanto, ele era mais produtivo. Ele estava mais próximo, inclusive, aos centros comerciais. Então, eles tinham mais dinheiro do que o sul. O sul tem mais deserto. O sul eram montes estéreis, não tinha muita coisa ali para produção. Então, houve essa divisão, houve essa discussão entre eu sou rico, você é pobre, então a gente não pode se dar bem. Então, a gente não é do mesmo reino porque eu sou rico, você é pobre. E Salomão, com a sua política, ele acaba facilitando isso.
E aí, ao final, nós temos a perseguição de Jeroboão, que lá na frente vai originar, então, um novo reino, ele sendo rei de um novo reino. Aías, ele vai profetizar para Jeroboão essa divisão, né? E quando Salomão morre, Jeroboão então volta exatamente para cumprir esta profecia que Aías lhe dá. Isso está em 1 Reis 11:38. Se ouvires tudo o que eu te ordenar e andares nos meus caminhos e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Isso efetivamente acontece, mas ao final, a gente vai ver mais para frente, Jeroboão também cai no mesmo erro, no mesmo engano dessas abominações e dessa prostituição espiritual. Salomão reina 40 anos, diz a Bíblia, né? Se a gente imaginar que ele assume o trono com mais de 20 anos, ele não tinha 30 anos ainda, ele não tinha chegado da idade de 30 anos quando ele assume o trono. Então ele tinha pelo menos 20 anos, mas não tinha chegado aos 30 anos. Então a gente imagina que ele tinha entre 60, pelo menos 60, a 70 anos quando morreu. Ou seja, ele não morre muito velho, mas na verdade ele é retirado do trono. Tá? O reino deveria ficar com Roboão, mas nós já vimos, houve esta divisão. Tá? Salomão tinha tudo para dar certo, Salomão estava protegido por Deus, ele recebeu de Deus sabedoria sem medida, riqueza, enfim. E tudo isso, ao final, foi perdido por este comportamento orgulhoso, arrogante e por se deixar levar pelas suas esposas, principalmente as esposas de fora do reino. Lição para nós. Amém, amados? Bons estudos.